para a gente contar um testemunho. Primeiramente nós vamos contar um testemunho e depois desse testemunho a gente vai ter um outro momento importante para nós. A nossa história começa a mais ou menos, não vai durar tanto assim, talvez você vai se espantar quando eu falar o tempo, né? Mas aí você vai entender que a história vai andar rápido porque ela é objetiva segundo o que o Senhor fez nas nossas vidas. A história começa há 10 anos atrás, mais ou menos, a qual um dia uma pastora muito amiga nossa orou com a gente, conversou um pouco com a gente e liberou uma palavra sobre as nossas vidas e falou assim, ó, vocês vão ter um filho homem, menino, e ele vai se chamar Asaf. E então a gente acreditou nisso, isso confirmou, testificou no nosso espírito, e então a gente a gente engravidou dessa promessa, não ainda do Asaf, mas dessa promessa. Isso mais ou menos há 10 anos atrás. E depois que essa promessa ela foi liberada sobre as nossas vidas, foram passando alguns anos, passaram 3 anos mais ou menos, e então nós descobrimos que Vanessa estava grávida, e nesse tempo a gente teve uma certa dificuldade para ela engravidar, a gente passou por um período bem delicado, a gente não conseguia, estava tentando, usou vários recursos, a medicina nos ajudou, tentou nos ajudar, auxiliou, mas não conseguimos resultado, resposta, e então a gente descobriu que ela estava grávida. E quando a gente descobriu que ela estava grávida, a gente se lembrou da promessa que havia sido feita, né? E a gente falou assim, não, agora veio o Asaf. Realmente, aquilo que foi falado há uns 3 anos atrás se cumpre agora nas nossas vidas. E então a gente foi evoluindo na gravidez, tudo tal. Quando chegou na época, em torno de 4 meses mais ou menos de gravidez, foi quando a gente fez o exame para saber o sexo, mas já com a certeza que seria menino, que viria o Asaf, né? E quando a gente faz o exame, naquele momento, naquele dia, a gente tem um choque talvez maior do que quando a gente descobriu que ela estava grávida, né? E a doutora fala assim, vocês acham que vai ser o quê? Menino ou menina? A gente falou assim, acho que vai ser menino, já tem nome? Já tem, a gente pensou em Asaf. Ela falou assim, então pode mudar tudo, porque vai ser uma menina. E naquele momento eu cheguei a ficar pálido, ela falou que eu fiquei pálido, né? E a gente recebeu a notícia que seria uma menina e foi Radassa, né? Porque Deus quis assim, Deus planejou assim, e a gente se alegrou com aquilo, se acostumou com essa definição que Deus deu nas nossas vidas, e então veio a Radassa, e ao longo desses anos a gente ficou imaginando isso, falou, não tinha como ser realmente um menino não, tinha que ser Radassa mesmo, deveria ser ela. E eu ficava falando isso, não imaginava, realmente não consigo imaginar hoje que seria um menino no lugar de Radassa, não teria possibilidade. Então a gente viveu esse tempo, alguma coisa em torno de 6 anos mais ou menos, nos alegrando. E quando o Radassa começou a completar 5 anos e pouco para 6 anos, acendeu um desejo, uma necessidade dela. Cadê ela? Vem cá, filha. Vem cá, por favor, traz ela aqui, mãe. Acendeu um desejo, uma necessidade nos nossos corações com relação a mais um filho. Na verdade, esse desejo acendeu em Radassa. Mãe, traz ela aqui, por favor. Acendeu em Radassa e depois acendeu na minha esposa. Em mim, não. E elas sempre pedindo, queremos um filho, ela queria um irmãozinho, uma irmãzinha, tal. E eu durão, né, falei, não é o momento, não é a hora, bem racional, de acordo com os planejamentos, né, quem me conhece sabe o quanto que eu sou responsável com organização, com planejamento, e então a gente ficou apegado a essa palavra, que não era o tempo, que não era o momento. Só que elas estavam precisando muito, tanto Radassa quanto a minha esposa estavam precisando muito desse tal neném, desse tal bebê. E a ponto que eu percebi que eu estava sendo egoísta, porque a minha escolha, a minha decisão estava sendo só por mim. Mas como um pai, como um chefe de família, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar na minha família. E eu sabia que aquela era uma decisão egoísta, pensando só em mim. E foi aonde o Espírito Santo me constrangeu e me fez mudar a minha opinião pessoal, a minha decisão, em prol da minha família. Então foi quando no ano passado a gente decidiu e Vanessa parou de tomar o remédio e em torno de 4 meses, mais ou menos, já estava 4 meses sem tomar o remédio, foi quando a gente estava um dia na sala conversando
E Radassa olhou para nós dois e falou assim, isso foi em fevereiro, em janeiro. Ela olhou para a gente e falou assim, na verdade olhou para mim, especificamente ela estava do lado da mãe dela, eu estava no outro sofá, ela olhou direto para mim e falou assim, pai, você vai ser pai de um menino. Aí eu olhei para a cara dela assim, né, e há 10 anos atrás isso já havia sido falado, né. Aí eu olhei para a cara dela e falei, por quê? Ela falou assim, porque minha mãe está grávida. Aí na mesma hora eu olhei para a cara dela, falei assim, o que está acontecendo? E que todo mundo sabe que eu não sei, né? Tá todo mundo sabendo que eu não estou sabendo. Ela falou, não sei de nada. Embora ela já tivesse sem tomar remédio há 4 meses, mas a gente ainda não tinha sentido nenhum sinal, nem ela ainda no seu corpo, não estava passando mal nada, não tinha sentido nenhum sinal. Mas a palavra já havia sido liberada. E alguns dias depois ela tinha uma consulta de rotina já marcada no ginecologista. E ela foi à consulta e lá, como ela já estava sem tomar anticoncepcional há um tempo, foi feito um pedido de exame só por precaução, o beta, o exame de sangue, para que ela fizesse naquele mês e todos os meses até descobrir que estava grávida, porque teria possibilidade de acontecer por não estar tomando nenhuma precaução para que isso acontecesse. Então ela já estava com o pedido na mão, lembrou daquilo que Radassa falou, e logo depois que foi na consulta, foi lá e fez o exame. E isso foi no dia 6 de janeiro. Não, isso, 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro ela fez o exame, no dia 5 ela fez o exame, no dia 6 a gente pegou o resultado. E quando a gente pegou o resultado, estava em casa, ela entrou na internet para olhar o resultado, e assim, sem aquela expectativa, sem aquela ansiedade que a gente ficou na época de Radassa. Até porque na época de Radassa demorou bem mais para a gravidez acontecer e a gente imaginou que seria a mesma média de tempo. E quando a gente abre lá o exame na internet, ela vê positivo, eu nem estava do lado dela, para você ter ideia, eu estava fazendo outra coisa, estudando, e quando ela abre lá o resultado, vê lá positivo, toma um susto, me chama, eu também tomo outro, a gente acorda a Radassa e dá a notícia para a Radassa. E a gente vê a palavra que havia sido liberada há 10 anos atrás se cumprindo. Mas então, descobriu que está grávida. Mas aí a gente se lembrou da promessa do Asaf, que foi liberado naquele tempo, e o que Radassa também profetizou algumas semanas antes. Então a gente se alegrou com aquele resultado, tudo, marcamos um primeiro exame, uma primeira ultrassonografia, para começar o processo do pré-natal. E é sempre assim, queridos. Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, e até que ela se cumpra, existe um tempo para ela se cumprir, e nesse tempo você pode ter certeza que essa palavra ela é provada, ela é testada muitas vezes. Assim foi com Jesus. Jesus foi batizado, foi levado ao deserto, batizado por João Batista, o céu se abriu e Deus falou assim, você é meu filho amado, a quem eu me alegro, a quem eu tenho o prazer de ti. Logo depois dali, Jesus foi levado ao deserto também por Satanás, e lá ele foi tentado, foi provado, e de várias coisas que Satanás falou assim para ele, se você realmente é filho de Deus, faça isso, isso e isso, faça aquilo e aquilo, aquilo. A questão é que Deus já tinha dito, você é o meu filho amado. E Satanás estava tentando colocar dúvida na mente dele, se você realmente é filho de Deus. Muitas coisas que são liberadas nas nossas vidas passam pelo teste do tempo e ao longo desse tempo são provadas para saber a nossa convicção, a nossa fé com relação a isso. E para nossa surpresa, nesse primeiro exame que a gente foi fazer, nessa primeira ultrassonografia, a doutora, logo no início do exame, já ficou com um semblante, com um rosto muito ruim, e começou a liberar algumas palavras para a gente ao longo daquele exame, falando que a gravidez não tinha evolução, que não era uma gravidez saudável, que o saco gestacional não estava no tamanho correto, não estava na cor correta, textura correta, não tinha batimento cardíaco, e que aquilo não era uma gravidez verdadeira. E que nos próximos dias, nas próximas semanas, Vanessa sofreria um aborto e que era para a gente tirar isso da cabeça. E, inclusive, Radassa estava com a gente no exame, porque a gente já tinha decidido que quando isso acontecesse, a gente gostaria que ela acompanhasse todo o processo, desde o início, participasse. Foi uma estratégia que Deus nos deu com relação à nossa criação, educação, a questão de ciúmes, e quem tem mais de um filho aí sabe o que eu estou falando. Então, com isso, ela, quando terminou o exame, chamou Radassa para conversar, mandou sentar na mesa dela e falou para Radassa, falou, sua mãe não está grávida, tira esse negócio da sua cabeça, foi um alarme falso, tá bom? Sua mãe vai passar mal, vai ficar um pouquinho doente, mas daqui a um tempo, quem sabe ela vai engravidar mesmo. Mas agora não vem o irmãozinho por aí agora. E a gente saiu de lá
assustado com essa notícia, mas não deixamos que a nossa alma fosse abatida em meio a essa notícia. E a partir daí, a gente foi para casa, a primeira coisa que nós fizemos, a gente foi para casa, conversou, orou, e nós declaramos, nós chamamos a existência, nós profetizamos novamente aquilo que Deus tinha liberado a nosso respeito. Porque uma coisa é o que Deus fala a nosso respeito, e outra coisa é o que as pessoas, e pode ser até médico, pode ser juiz, pode ser o que for, fala a nosso respeito. Na verdade, o que vale, a resposta final, a palavra final vem do céu. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas a palavra final, a resposta final, vem do Senhor sobre as nossas vidas. E então nós nos resguardamos, nós trouxemos à nossa memória a palavra, ativamos a nossa fé e nos guardamos naquilo que foi liberado por Deus sobre as nossas vidas. Talvez é fácil contar esse testemunho hoje, mas passando aquela situação, aquele episódio, nós sabemos o quanto foi conturbado nas nossas vidas. Mas nós deixamos a fé falar mais alto. Aí depois, isso foi no dia 19 de fevereiro, a gente fez esse exame. E 3 dias depois a gente voltou em outro médico para repetir o exame. Mas ao longo desse tempo a gente orou, profetizou e declarou que mesmo que tivesse acontecendo isso, que o Senhor iria reverter. Assim como um vale de ossos secos estava lá, com os ossos todos sem vida, sem nada, eles se juntaram e tomaram a vida de volta, nós profetizamos isso. E 3 dias depois a gente volta no médico, um outro médico faz outro exame e a resposta é totalmente contrária àquela. Falou que havia evolução, o saco gestacional estava no tamanho correto, na textura correta, havia presença do batimento cardíaco e era uma gravidez saudável, o colo do útero estava fechado, não tinha nenhuma possibilidade de aborto. Nesses 3 dias atrás, era próximo ao carnaval e a doutora falou assim, se prepara que até o carnaval você vai sofrer um aborto, você vai sangrar e vai sofrer um aborto. Está aqui meu telefone celular, a qualquer momento, de dia, de noite, de madrugada, me liga, porque eu vou te atender. Então a gente rasgou aquele papel com o telefone, com tudo, jogou fora, e 3 dias depois a gente recebeu essa notícia, que era uma gravidez saudável, com batimento cardíaco, um saco gestacional no tamanho correto, na textura, no formato, e a partir daí realmente recebemos a graça do Senhor de termos uma gravidez saudável, ela evoluiu dentro de todas as previsões e até acima da expectativa médica. E quando foi no dia 1º/9 desse ano, nós recebemos o presente. Antes disso, nós fizemos a ultrassonografia para descobrir o sexo, e ali, com certeza e sem nenhuma surpresa, né? Quando foi feito o exame, o médico falou, a doutora falou, realmente agora é um menino, e botou o nome dele lá, Asaf, e a gente viu essa promessa do Senhor se cumprindo sobre as nossas vidas. E no dia 1º a gente recebeu esse presente, Asaf também nasceu saudável, perfeito, como o Senhor havia prometido. E hoje nós estamos aqui no altar do Senhor, já contamos esse testemunho algumas vezes, em alguns lugares, e hoje nós estamos aqui no altar do Senhor, junto dele, da nossa família, para testemunhar mais uma vez para a honra e para a glória do Senhor nesse testemunho. No momento que a gente passou por essa dificuldade, uma coisa que Deus colocou nos nossos corações foi viver o que a gente prega. Nós falamos sobre fé, nós pregamos sobre impossibilidade, nós pregamos sobre milagre. E naquele momento Deus estava nos levando a viver realmente na íntegra aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina. E nós vivemos isso na íntegra nas nossas vidas. Então esse é o início do testemunho da história do Asaf. Vem muita coisa ainda por aí, mas esse é o início do que Deus já fez, já realizou na vida dele e nas nossas famílias. Que você tome ciência disso e que sirva para edificar a sua fé e você ser edificado, aprimorado pelo Senhor a nível da sua fé. E eu queria pedir a você para aplaudir ao Senhor e agradecer pela obra dele nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Queria chamar agora a família, os avós, os tios, para vir aqui, pastor Marcos e Suzana também. E nós vamos aproveitar esse momento para fazer a apresentação do Asaf. Na verdade já foi apresentado, né? Está aqui o Asaf, está aqui a comunidade Vida, está aqui os irmãos. Ele já foi apresentado ao Senhor desde o ventre da sua mãe e agora está sendo apresentado aos irmãos, a sua congregação, a sua família também. E nós estamos aqui para fazer isso e nós queremos fazer um ato profético na vida dele também. Vem cá todo mundo aqui em cima, por favor. E nós queremos fazer um ato profético sobre a vida dele. Esse nome nos causa
nos causou muito impacto quando a gente recebeu esse nome, né? Quando Deus falou assim, vocês vão ter um menino e ele vai se chamar Asaf. E a partir daí a gente começou a estudar, há 10 anos aí estudando acerca do Asaf, assim como foi com Radassa também, nós estudamos acerca do Asaf. E nós vivemos uma experiência com relação ao nome dele também. E nós sabemos que o nome não é por acaso. O nome só no cartório é uma coisa, mas o nome por batismo, quando nós somos batizados com o nome, é uma outra questão. E o batismo do Senhor. E a gente procurou esses fundamentos. Por que Asaf? Existem vários homens na Bíblia que receberam o nome, o batismo de Asaf, foram chamados assim. E na íntegra, no original, Asaf quer dizer, e Deus se apossou dele. Essa é a referência, esse é o respaldo original do nome Asaf. E Deus se apossou, se apoderou dele. E logo no dia que Asaf nasceu, a gente teve um pouquinho de dificuldade, algumas pessoas que estão mais próximas sabem, a gente teve dificuldade dele mamar. Ele não conseguia mamar, não conseguia sugar o leite nem no peito e nem outras ferramentas. Foi dado em copinho, foi dado em colherzinha, em mamadeirinha, e ele não bebia nada. O leite ficava na boca dele e ele nem engolia. Estava com fome, muitas horas sem se alimentar, não conseguia se alimentar e estava ficando fraquinho porque não conseguia se alimentar. Mas estava ainda sob responsabilidade do hospital, o pessoal da UTI neonatal, o pessoal do berçário estava ajudando, o médico dele também nos ajudando, nos auxiliando muito nesse processo inicial. E então o obstetra foi lá fazer uma visita e falou assim com a gente, falou assim, é normal esse período, é o período que a criança está se adaptando, ela sofreu muito estresse, muito cansaço com o parto, embora ele não tenha feito nada, quem tenha feito o trabalho fui eu, mas ele se cansou no parto e agora ele quer descansar. Mas um prazo de 20 horas mais ou menos, vocês vão conhecer quem é o Asaf. E a gente ficou com aquilo ali na mente, o médico foi embora, todo mundo foi embora, e a gente ficou ali ao longo da madrugada, e teoricamente no próximo dia a gente teria alta, mas só se ele conseguisse mamar. E na madrugada a gente tinha ouvido só ele chorando igual um gatinho assim manhoso até esse momento, e na madrugada, de repente a gente está cochilando um pouquinho ali, e a gente acorda com um berro, com uns prantos, que ele estava chorando lá no quarto. E não foi só a gente, não foi impressão nossa, porque veio enfermeiro, veio vizinho de outro quarto, ver o que estava acontecendo. Porque eles estavam acompanhando e sabia que Asaf não chorava, não estava querendo engolir o leite, estava fraquinho, calminho ali na dele. Aí até fiquei brincando, perguntando a ele se tem baiano aí? Tem baiano aí hoje? Então deixa pra lá, depois eu falo, outro dia eu falo. Perguntei se era filho de baiano, porque estava com um pouquinho de preguiça naquele momento ali. Isso é uma mentira que inventaram a calúnia contra os baianos, né? Não tem nada a ver, né? No entanto, que vem de lá da Bahia para trabalhar aqui em Macaé, né? Que o povo aqui tem preguiça, né? E o pessoal vem para trabalhar. E então o Asaf estava lá, fraquinho, tristinho, e de repente de madrugada a gente ouve aquele choro, aquele grito estrondante, vem enfermeira, vem chefe da enfermagem, vem vizinho de outro quarto lá para perguntar o que estava acontecendo. E a gente se lembrou daquilo que o médico falou, ó, daqui a algumas horas vocês vão conhecer quem realmente é o Asaf. E ele com 2 olhos desse tamanho aberto, e a gente falou, vamos aproveitar esse momento, né? Aí apanhei ele no colo, correndo, levei para a mãe dele colocou ele no peito. Quando colocou, começou a chorar de dor. Falou, meu Deus, vai arrancar meu peito do lugar. Vai me machucar, não estou aguentando, de tanta força que ele estava mamando. E naquele momento ali, o Espírito Santo, na mesma hora, falou comigo, falou, vocês batizaram ele com um nome. E ele está recebendo o batismo desse nome agora. E Deus se apoderou dele. E Deus se apossou dele. E nós vimos nitidamente isso. Naquele momento ali, Deus se apossando, se apoderando dele e trazendo aquela força, aquele vigor ali para ele. Dito e feito, a partir dali, né, ele passou a mamar e muito mais do que o que deveria também, né? A mãe dele que o diga isso, né? Inclusive vão mamar mais rápido porque está querendo mamar de novo, já mamou agora há pouco, mas quer mamar de novo. E a gente viveu esse testemunho do nome dele. E Deus colocou isso nos nossos corações. De madrugada a gente chorou muito porque nós sentimos o Espírito Santo confirmando que estava se apossando, se apoderando dele naquele momento ali. Então é por isso que ele recebe esse nome, esse batismo. E um dos nomes mais famosos, né, um dos homens mais famosos que recebeu esse batismo desse nome, Asaf, ele era um levita, ele era um tangedor, ele era um adorador. E um adorador tão importante, tão íntegro, que Davi, como um dos maiores adoradores da história,
deu a ele a responsabilidade de cuidar de toda a adoração do reinado de Davi. Então nós cremos que Deus se apossou dele, se apoderou dele, para que ele seja também um grande adorador nessa geração. Seja através da música, seja através da palavra, seja através do estilo de vida dele, mas vai ser um grande adorador do Senhor na geração que ele foi levantado. E nós queremos orar com ele nesse momento, profetizar sobre a vida dele nesse momento. Não estava programado, mas quando eu estava aqui adorando o Senhor, Deus pediu para mudar um pouquinho os planos, então vou pedir um pouquinho de ajuda. Pastor Marcos, me ajuda aqui, segura a Bíblia para mim. Segura aqui para mim, por favor. Deus colocou no meu coração para a gente ler Isaías 61 e profetizar isso sobre a vida dele, e que a gente o ungisse com o óleo da unção que está aqui no nosso altar. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. E o Espírito do Senhor está sobre ele e ungiu para pregar as boas novas do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, agradeça a Deus, aplauda o Senhor, porque o Senhor levanta um ungido nesse tempo, nessa geração, para pregar as boas novas e levar o ano aceitável, o tempo aceitável do Senhor, e levar alegria para onde tiver tristeza, e levar cura para onde tiver enfermidade, e levar libertação aonde tiver cativos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero agradecer também aqui no altar a nossa família e a pastor Marcos e Suzana, que fazem parte da nossa família também. Meu pai fala sobre isso, que ele é filho, ele fala sobre isso, que também é filho do meu pai, nosso irmão, e eu quero agradecer a nossa família, porque em todo momento sonharam conosco. No dia que nós recebemos a resposta, o resultado positivo, que ela estava grávida, eles se alegraram conosco. No dia que nós recebemos aquela notícia adversa, eles choraram, prantearam também conosco, mas não ficou só por aí. Oraram, intercederam, profetizaram e tiveram sempre ao nosso lado, fisicamente, espiritualmente, nos ajudando, nos auxiliando em todas as coisas. Então quero agradecer a Deus, os honrar por isso e dizer para a igreja que eles fazem parte desse sonho, e que vocês talvez veem aí acontecendo nos bastidores, aí por fora, que vocês veem a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa amizade, a nossa proximidade. Tudo isso é verdade. Muito mais do que talvez você vê, muito mais do que talvez você enxerga. E eu quero agradecer a Deus pela vida deles em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Não sei, vamos ver se alguém quer falar mais alguma coisa. Pastora Vanessa, pastor Marcos, pastora Ellen. Alguém? Não? Amém.